Olá, meus amores, bom dia! Como é que vocês estão? A Prolene espera que todo mundo esteja bem, tá bom? Brota com saudade de vocês, terceiro ano, muita saudade, tá? Brota sentindo falta. E nós iremos hoje, né, começar a nossa aula, né, história, tá bom? O assunto que nós iremos estudar hoje é serviços públicos e está na página 97 a 102, tá? Então, por favor, peguem um livro aí e abram na página 97. Vamos lá. Marcele chegou em casa satisfeita, pois resolveu muitas coisas em um mesmo dia. Veja a agenda de Marcele com todas as suas metas. Então vamos lá. Ela conseguiu ir ao posto de saúde marcar uma consulta. Ela conseguiu passar no banco para cadastrar a senha dela, não é isso? Ir à prefeitura tratar do meu IPTU e passar na escola do meu filho para renovar sua matrícula. Então, esses foram os compromissos que ela conseguiu, né, fazer no mesmo dia. Perceba que na agenda de Marcele há uma lista de vários compromissos e alguns desses serviços de que Marcele precisa envolvem instituições públicas. Mas o que são instituições públicas, Prolene? Instituições públicas são órgãos administrados e mantidos pelo governo. Elas garantem que direitos básicos das pessoas, como saúde, educação, cultura, lazer e habitação, sejam assegurados. Os espaços públicos são diferentes dos espaços privados, como moradia, por exemplo. Então, hoje nós iremos estudar sobre instituições públicas, que são o quê? Que são órgãos administrados e mantidos pelo governo. Nós já estudamos, né, dos setores públicos e privados, né? O setor público, ele é mantido pelo governo e o setor privado, ele é mantido por uma empresa, não é isso? Que tem um empresário. Então, o setor público ele é diferente do setor privado. Enquanto o setor privado ele é mantido por um dono, por um empresário, o setor público ele é mantido pelo governo. Então, nós iremos ver quais são esses setores que fazem parte das instituições públicas. Vimos que as moradias são espaços domésticos, ou seja, são espaços em que uma família ou pessoa tem sua vida particular, né, garantindo a sua privacidade. Já os espaços públicos são correspondentes à vida coletiva social, portanto, são espaços pelos quais todos devem zelar e cuidar, porque são de todos. Então, gente, as moradias, né, as nossas moradias, elas são diferentes, né, porque são espaços privados, não é isso? Porque quem faz parte é o quê? É quem mora com a gente. Então, nós temos a nossa privacidade, só convivemos na nossa família, em nossa casa com a nossa família. Já é diferente do espaço público, que nós convivemos com várias pessoas ao mesmo tempo. E é importante lembrar que o espaço público é de todos, então todos nós temos que cuidar do espaço público, tá? Aí a Pro botou, né? Como a Pro citou, os espaços públicos são diferentes dos espaços privados, como as moradias, por exemplo.
Nas instituições ou repartições públicas, trabalham que funcionários públicos. Eles devem empregar seu emprego exclusivamente para beneficiar as pessoas que necessitam dele e em troca de um salário pela administração pública. No serviço público, todos devem ter os mesmos direitos, que são garantidos por quem é responsável por oferecer o serviço e, o mais importante, o acesso ao serviço público deve ser gratuito. Então, meus amores, nas instituições ou repartições públicas trabalham funcionários públicos. Não é isso? Eles devem empregar seu emprego exclusivamente para beneficiar, para ajudar as pessoas, né, que chegam nesses setores que necessitam, né? E em troca disso, eles têm o salário deles, que é efetuado pela administração pública. Então, quais são esses serviços públicos, por exemplo? A Pró botou aqui o posto de saúde, não é isso que tem nos bairros? Esse posto de saúde é um serviço gratuito, não pagamos por esse serviço. E nos postos médicos temos atendimentos, né? Odontológico, tem pediatria, ortopedia, né? Tem os pré-natais para gestantes. Então, tem o serviço do SAMU, né? Todo mundo conhece o SAMU, que presta serviço de urgência e emergência. Então, a Proxy botou aqui essas duas figuras, que são dois exemplos de serviços públicos, que é mantido pelo governo. Não é isso? E são serviços gratuitos, que nós não pagamos para ter o atendimento, porque é um serviço do governo. As instituições públicas são mantidas com o dinheiro dos impostos que pagamos. Mas o que é impostos, Proline? Impostos é uma parte do valor de algum produto ou serviço que é revertido para cofres públicos. Esse dinheiro deve ser empregado em benefícios da população. Cada instituição pública, mantida pelo poder público, deve se dedicar a uma função. Por exemplo, as ruas são mantidas para garantir às pessoas o direito de ir e vir, as praças, o direito ao lazer, as escolas, o direito à educação, os hospitais, o direito à saúde, a prefeitura, o dinheiro à administração dos serviços públicos, a Câmara de Vereadores, a direito à defesa dos interesses públicos. Como o poder público não emprega devidamente os impostos que nós pagamos, podemos perceber muitos problemas nos serviços oferecidos, como, por exemplo, a saúde, educação e segurança pública, por exemplo, tem sua qualidade comprometida. Então, gente, as instituições públicas, elas são mantidas com o dinheiro dos impostos. E o que é impostos? O imposto é o quê? É uma parte do valor de algum produto ou serviço que é revertido para os cofres públicos. Então, assim, toda mercadoria que nós compramos, seja ele um brinquedo, ou um carro, ou um móvel da nossa casa, uma parte desse dinheiro ele vai para o serviço público, para os cofres públicos. Por que uma parte vai para os cofres públicos? Porque esse valor ele é para manter o que? Os postos de saúde, o SAMU, as escolas públicas, como a citou aqui, por exemplo, né? As ruas para serem calçadas, a segurança da nossa cidade. Então, esse dinheiro
do impostos são para isso, vão para esses serviços públicos. Só que muitas vezes, né, o que acontece hoje, infelizmente, esse dinheiro ele é para ser repassado para os devidos setores públicos, né? Só que acaba não repassando, não chega esse dinheiro, né? E aí o que é que acontece? Fica o problema, como por exemplo, da saúde, que muitas vezes vamos aos postos de saúde e não tem médico, não tem medicação, não tem materiais para curativos, né? As escolas, muitas vezes, as escolas públicas, muitas vezes faltam que merendas. Por quê? Porque esse dinheiro, ele acaba não chegando nesses órgãos e aí começa a ter esses problemas, né? Como a Pro citou, e acaba causando um transtorno, não é? Aí acaba que fica sem a saúde, sem a educação como deveria ser e sem a segurança, né, que é o serviço de segurança. E nós já vimos, né, eu creio que todo mundo já viu, que algum desses setores públicos muitas vezes entram em greve, não é isso? Por conta de quê? Da falta de pagamento. Então acaba eles entrando em greve e nós acabamos, né, a população, toda a população acaba sofrendo, não é isso? Como dito anteriormente, o serviço público ele é oferecido pelo governo, que financia através de impostos pagos pela população, como imposto predial e territorial urbano, que é o que? O IPTU, e o imposto de renda, que é o IR. Vale a pena lembrar que as pessoas que trabalham nas instituições que fornecem serviços públicos são servidores públicos. Então, o serviço público, ele é oferecido pelo quem? Pelo governo. É o governo que mantém os serviços públicos, não é isso? E o governo, ele, através dos impostos, né, pago pela população, como, por exemplo, o IPTU, né, que é o que? Imposto Predial e Territorial Urbano. E também tem o imposto de renda. Então, são esses dinheiros arrecadados que são mantidos os serviços públicos. E agora nós iremos ver, né, quais são esses serviços públicos, né? A Pro citou dois no início, que foi o SAMU, né, e o posto de saúde, que são serviços públicos da saúde. E agora nós iremos ver alguns serviços públicos que é fornecido pelo governo. Então, aqui, né, nós temos o que? São os serviços e os servidores. O serviço nós temos o que? A educação. Quem são os servidores? Os servidores é quem trabalha na área. Quem é que trabalha na educação, gente? Todo mundo lendo com a Pro. Professores, diretores, coordenadores, orientadores e etc. No serviço da saúde, quem são os servidores? Médicos, enfermeiros, assistentes sociais e etc. Na segurança, quem são os servidores? Policiais, guardas e etc. No transporte, quem são? Motorista, mecânicos, funileiros e etc. Infraestrutura, quem é que são os servidores? Os arquitetos, os pedreiros, engenheiros, maçaneiros, encanadores, não é isso? Registro civil, quem são os servidores? Escrivães, agentes administrativos, tabeliães, etc. A cultura, quem são os servidores? Produtores, editores, jornalistas, etc. E o lazer, quem são os servidores? São os recreadores, professores de ginásticas, né? Etc. Então, esses são os principais serviços públicos, né? Que são oferecidos pelo governo.
né, que esses serviços públicos, eles são mantidos pelo governo. E quem é que mantém o serviço público? Somos nós, né, que nós pagamos impostos, né, o pai de vocês, os pais de vocês, a família, todos nós pagamos impostos, e aí o imposto é o que a Pro falou? São produtos que nós compramos, e parte desse dinheiro desse produto que nós compramos vai para o cofre público, né, para os cofres públicos. Para quê? Para manter esses serviços públicos, não é? Que são arrecadados os impostos, os IPTUs. Então, todos esses arrecadamentos de impostos, de IPTU, eles são transferidos para os cofres públicos, para manter esses serviços para a comunidade, não é isso? Para a população. Para se tornar um servidor público efetivo, é preciso passar no concurso público. Em seguida, as pessoas que foram classificadas esperam ser chamadas para ocupar a vaga na administração pública. Todos esses profissionais têm seu salário pago pelo governo por meio dos impostos. Então, gente, para ser um servidor público, a pessoa tem que fazer um concurso. Aí tem a seleção, e se passar no concurso, elas vão ser o quê? Chamadas para trabalhar. Mas quem é que paga o salário dos funcionários públicos? São o quê? É o governo que paga com os nossos impostos. A Prono falou que os nossos impostos são o quê? São uma parte do valor do produto que nós compramos, e vai para onde? Para os cofres públicos. Então, é com esse dinheiro todo arrecadado que é mantido os setores públicos, que paga os salários dos funcionários públicos e que pagam os serviços gratuitos, que na verdade são gratuitos assim, né? Que nós pagamos, né? Com os nossos impostos, tá? Então, esse foi o nosso assunto de hoje, tá? Pro, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pode mandar mensagem para a Pro, tá bom? E a Pro pede que vocês façam aí agora a atividade da página 100 até a página 102, tá bom, meus amores? Beijo e fiquem com Deus.